Depois de muitas cornetadas e uma entrevista desastrosa, Leila Pereira resolveu abrir os cofres e promete um Palmeiras super vencedor em 2024. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre essa mudança de política no Verdão e conta também que no Flamengo há quem seja contra a permanência de Bruno Henrique. Preciso te atualizar sobre o Corinthians, que rasgou 131 milhões de reais apenas nos 10 primeiros meses de 2023. Bora falar também sobre Marlon, o que diz o Cruzeiro sobre o interesse alvinegro em seu lateral esquerdo. Preciso te detalhar também a entrevista super legal que Júlio Casares, presidente do São Paulo, deu com exclusividade ao canal do Nicola. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, o Vasco quitando as suas dívidas em relação ao Transferban e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet Nacional, a casa que tem Vinícius Júnior como embaixador. Nada mal, certo? Bom, só para lembrar que na Bet Nacional você também consegue fazer depósitos mínimos a partir de R$1. Dá para apostar em jogos de campeonatos nacionais e internacionais e felizmente a data FIFA acabou e a partir dessa quarta-feira tem Campeonato Brasileiro. Queria destacar 2 jogos. Goiás e São Paulo com vitória do Tricolor fora de casa pagando R$2,41. Tem também Vasco e Fortaleza, se der Vasco em São Januário, R$2,23. Para você participar e se divertir na Bet Nacional é super simples. Vou deixar o link no comentário fixo e também na descrição. Você clica lá, faz seu cadastro, só não esquece de usar o código canal do Nicola, tudo maiúsculo. Combinado? Vem se divertir comigo e profetizar na Bet Nacional. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que Gerson e Arrascaeta, jogadores da seleção brasileira e uruguaia, não entraram em campo na derrota do Brasil por 2-0. Dessa maneira, ficam à disposição para a estreia de Tite no Flamengo nessa quinta-feira contra o Cruzeiro. Por falar nesse jogo do Brasil contra o Uruguai, audiência boa na TV Globo, 27 pontos de média com 29 pontos de pico em São Paulo. Audiência com liderança com folga da Globo. Só para vocês entenderem, se 27 pontos foi a média da Globo, segunda colocação para a Record com 5,9 pontos, o SBT ficou em terceiro com 4,6 pontos. Queria contar também que Messi marcou 2 vezes na vitória da Argentina por 2-0 contra o Peru fora de casa. Dessa maneira, o Messi se tornou o artilheiro isolado da história das eliminatórias. São 31 gols marcados contra 29 do amigo dele, Luizito Soares. Já a Venezuela bateu o Chile por 3-0, um dos gols anotados pelo Soteldo. E pela primeira vez em muito tempo parece ser uma séria candidata à classificação para a Copa do Mundo. Primeiro que tem a questão do aumento do número de vagas. Depois, queria destacar que a Venezuela é a 4ª colocada nas eliminatórias, tem os mesmos 7 pontos do Brasil e do Uruguai. Para completar, contar que o Paraguai venceu a Bolívia por 1-0. O primeiro gol marcado pelo Paraguai nessas eliminatórias depois de 4 partidas. O autor do gol foi o Sanabria. Depois desse resultado, o Paraguai chegou a 4 pontos. No jogo que também foi disputado nessa terça-feira pelas eliminatórias na América do Sul, Equador 0, Colômbia também 0. Bora, antes de abrir as notícias sobre os clubes brasileiros, falar sobre o fiasco da seleção brasileira. A derrota por 2-0 para o Uruguai em Montevidéu talvez nem fosse o pior dos cenários, mas a atuação da seleção brasileira foi deprimente. O Brasil quase não finalizou a gol, um verdadeiro catado, o Neymar saiu machucado. Fernando Diniz não consegue fazer a seleção brasileira jogar bem e eu queria destacar algumas estatísticas extremamente negativas por conta dessa derrota. Primeiro, que o Brasil voltou a ser derrotado em eliminatórias para a Copa depois de 37 partidas. Depois é importante lembrar que o Brasil não perdia nas eliminatórias há 8 anos, a última derrota havia sido para o Chile 2-0 em 2015. Já para o Uruguai, o Brasil não perdia há 22 anos. Derrota por 2 gols de diferença para o Uruguai não acontecia há 40 anos, desde 1983. Tenho certeza que vários dos que estão me assistindo ainda não haviam nascido em 83. Para piorar, com esses 7 pontos em 12 possíveis, o Brasil tem seu pior início de campanha nas eliminatórias para a Copa, igualando-se à temporada em que Dunga era o técnico. Eliminatórias para a Copa de 2018. Na oportunidade, 7 pontos em 12 possíveis. Só a saideira.
Para não falar mais de seleção brasileira, que eu sei que vocês detestam esse assunto. O Brasil tem 7 pontos em 12, com uma tabela extremamente acessível, tendo enfrentado na teoria as 3 seleções mais fracas do continente, Bolívia, Venezuela e Peru. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que está pagando as dívidas que consumiu ao longo da temporada. O Vasco fez uma série de investimentos, 114 milhões de reais com contratações de atletas. O problema é que sem o aporte financeiro da 777, o Vasco passou calote em quase todo mundo. Na semana passada, a 777 fez o depósito dos 120 milhões de reais e o Vasco deu preferência às quitações para aqueles clubes que já haviam levado o caso à FIFA. No caso, ou especificamente, em relação ao Lille, pelo goleiro Léo Jardim, compra de 12 milhões de reais. Ao Nacional do Uruguai pela compra do Pumita Rodrigues, 10 milhões de reais, ao Atlético Tucumã pela compra do Capasso por 7 milhões e 800 mil reais e ao Al-Shabaab pela compra do Paulinho por 6 milhões e meio de reais. Importante contar que esses valores são pela transferência inteira. O Vasco não deve essa grana nesse momento, e sim parcelas. As quitações já foram feitas e o Vasco espera ter o seu nome livre do transfer ban da FIFA nos próximos dias. A partir daí, o Vasco começa a pagar outras dívidas, especialmente com clubes brasileiros, deve ao Corinthians pelo Piton, ao São Paulo pelo Léo Pelé, entre outras negociações. Tudo isso com a grana que caiu com um enorme atraso da 777. Bora falar agora sobre Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que foi especulado durante o fim de semana como possível reforço do Corinthians. Fiz uma pergunta a um dirigente do departamento de futebol do Cruzeiro se existe a intenção de negociar o Marlon. Vale a lembrança de que Cruzeiro e Marlon têm contrato até dezembro de 2024. Essa pessoa me assegurou que o Cruzeiro não foi sondado, não recebeu proposta oficial do Corinthians e não tem qualquer intenção em se desfazer do lateral esquerdo de 26 anos de idade. Isso porque o Marlon custa relativamente baixo, é titular absoluto e uma das peças importantes. Já havia sido assim com o Pepa e tem sido assim também com o novo comandante José Ricardo. Atleta que soma 30 jogos, 2 gols e 3 assistências. O Cruzeiro está tão satisfeito que pode até chamar o Marlon num futuro não tão distante para tentar a prorrogação desse contrato. Para que o Corinthians consiga tirá-lo do Cruzeiro, vai precisar oferecer uma compensação financeira extremamente interessante, ainda que a gente tenha de lembrar que a relação entre dirigentes do Corinthians e do Cruzeiro é muito boa. Ronaldo Fenômeno, próximo a André Sanches e Companhia Limitada, tem eleição marcada para o dia 25 de novembro no Timão. Bora repercutir agora a entrevista bem legal que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, concedeu ao canal do Nicola nessa terça-feira com exclusividade. Vou separar alguns dos principais pontos. Júlio, por exemplo, falou a respeito de Lucas Moura, é a prioridade número 1. Haverá uma reunião nos próximos dias. São Paulo já ofereceu 3 anos de contrato e aguarda o sim do Lucas Moura o mais rápido possível. Em relação a outras renovações, Rafinha já teve até seu anúncio de renovação por mais um ano feito de forma pública e o presidente Júlio Casares comunicou de forma especial, exclusiva, ao canal do Nicola que o Alisson teve seu contrato prorrogado até 2026. Sobre Rian Francisco, atacante da base que tem chamado enorme atenção. De acordo com o presidente do Tricolor, vínculo já foi prorrogado e o São Paulo adquiriu mais 10%, passando de 70% dos direitos do atleta para 80%. Queria contar também que o Júlio Casares descarta a chance de o São Paulo se transformar numa SAF. Ele também nega que o Grupo City em algum momento tenha o procurado. Embora tenha feito uma revelação legal de que viajou para a Inglaterra 2 vezes, a primeira para conversar com dirigentes do Manchester City e do Grupo City. A ideia era entender um pouquinho do contexto do clube e falar sobre o Ferrarese. A segunda viagem para visitar o Fulham. O time inglês tinha a intenção de contratar o Pablo Maia, talvez até tenha, mas o São Paulo, apesar desse convite, do contato, da reunião, decidiu por não vender o volante. Júlio Casares admitiu que há sim a necessidade de vender atletas, mas só vai fazer diante de boas propostas. Perguntei ao Júlio sobre direitos de imagem e atrasos em relação ao elenco. Ele disse que está praticamente tudo zerado, faltam pequenas quantias em relação a direitos de imagem. Para completar, também confirmou que as negociações com a New Balance estão muito próximas de serem concretizadas. Para falar a verdade, as negociações estão fechadas. Inclusive, o Júlio assegurou que já no Campeonato Paulista do ano que vem, o Tricolor estará em campo vestindo a camisa do seu novo fornecedor de material esportivo. Bora falar agora sobre o Corinthians, que rasgou 131 milhões de reais ao longo da temporada. Bora explicar com detalhes essa história. Os 131 milhões de reais rasgados se devem ao pagamento de juros da dívida. Então, para explicar direitinho,
Você tem uma dívida, certo? Com o banco. Além da dívida, você tem os juros que essa dívida consome. E a dívida do Corinthians é tão grande, próxima de R$ 1 bilhão, que já gerou somente em 2023 um juro de 131 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians desembolsou 131 milhões de reais apenas para que a sua dívida não aumente. Só para você entender o quão grave é a situação. Com esses 131 milhões, essa grana equivale a quase 70% daquilo que o Corinthians faturou com vendas na temporada. Foram 8 transferências do Adson, do Barleta, do Mantuan, do Piton, do Davó, do Murilo, Roger Guedes e Pedro, não estou incluindo o do Queiroz e também o Robert Renan, que foram incluídos foram envolvidos naquela troca pelo Yuri Alberto, que até agora não funcionou. Então, só para vocês entenderem como é extremamente significativo não ter dívidas, porque as dívidas te consomem muito dinheiro. Para arrematar, projeção é de que o Corinthians feche o ano de 2023 com uma dívida total de 892 milhões de reais, cerca de 2% menor do que era na virada do ano passado, quando o Corinthians devia no mercado 910 milhões de reais. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Bruno Henrique. Contei para vocês no vídeo da tarde dessa terça-feira que o Flamengo não consegue avançar nas tratativas com o Bruno Henrique. Afirmei também que o Bruno Henrique já fez algumas concessões para continuar no Fla. Ele topa receber menos no rubro-negro do que a proposta de 2 milhões de reais por mês que tem em mãos do Palmeiras. A ideia era se aposentar no clube, onde ele é ídolo, onde ele é fã, onde ele é ídolo, onde ele tem fãs, onde ele está super adaptado, a família no Rio de Janeiro também, mas o Flamengo parece relutar em aceitar algumas outras condições, como por exemplo um contrato de 3 anos. E aí é legal contar que se o departamento de futebol do Flamengo entende que a permanência do Bruno Henrique é extremamente importante, o departamento financeiro é contrário a um reajuste salarial ao Bruno Henrique e oferecer 3 anos de contrato a alguém que nos próximos meses terá 33 anos de idade. A avaliação interna do departamento financeiro é de que o custo-benefício de um veterano de 36 anos não compensará num futuro não tão distante. E essa queda de braço entre departamento de futebol e departamento financeiro vai precisar ser resolvida pelo presidente do clube, pelo Rodolfo Landim, que ainda não se posicionou, mas ele vai precisar de pressa. Também contei para vocês no vídeo da tarde dessa terça-feira que o Bruno Henrique e Denis Ricardo, o atacante e seu empresário, querem definir o futuro até essa quinta-feira, se o Flamengo não se movimentar e melhorar a proposta atual, que é de 1.400.000 por mês de salário e um vínculo de 2 anos, o Bruno Henrique assinará um pré-contrato para se mudar para o Palmeiras a partir de 1º de janeiro. Por falar em Bruno Henrique e Palmeiras, queria contar sobre um pouquinho da mudança radical de Leila Pereira em relação a negociações e contratações. Verdão foi o time que menos contratou em 2023, foram só 2 reforços, o Arthur e o Richard Rios, até por isso Leila Pereira e Anderson Barros foram extremamente criticados. A Leila quis se defender e na semana passada deu uma entrevista coletiva absolutamente desastrosa, em que ela agride, em que ela bate em todo mundo, em que ela se autoproclama extremamente importante, enfim, foi um desastre. Para tentar diminuir o impacto dessa entrevista horrorosa e de uma temporada que está aquém daquilo que o Palmeiras poderia entregar, Leila Pereira resolveu abrir os cofres. No final de semana, ela acertou, encaminhou a contratação do Aníbal Moreno, negócio de 7 milhões de dólares fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus, junto ao Racing, volante de 24 anos de idade, argentino, pedido pelo Abel Ferreira, e o Palmeiras fez mais. Melhorou a proposta ao Bruno Henrique. Informação que eu tenho é de que o Palmeiras manteve os 2 milhões de reais por mês no pacote de salário, direito de imagem e luvas e ofereceu 3 anos de contrato, que era o que o Bruno Henrique queria desde o começo. Já traz a notícia de que o Palmeiras ofereceu 4 anos de contrato, ainda não consegui a confirmação desses 4 anos. A curiosidade é que a Leila se contradiz, porque recentemente ela disse que não traria veteranos ao elenco do Palmeiras, especialmente por contratos longos. E o Bruno Henrique, próximo dos 33 anos, se esse contrato de 4 anos se confirmar, o Palmeiras vai ter o Bruno Henrique até os 37. O que a gente não faz quando tropeça com as palavras e acaba tendo de se redimir, né? É o que parece que a Leila está fazendo, abrindo os cofres para tentar evitar que a pressão sobre ela e Anderson Barros, seu diretor executivo de futebol, se torne insustentável. Já tem gente, inclusive, trabalhando nos bastidores do Palmeiras pelo impeachment da presidente, algo praticamente impossível.
Se é a favor ou contra, Palmeiras abrindo os cofres, acha que o Verdão está investindo alto demais para contratar o Bruno Henrique? Quero a sua opinião, use o espaço para comentário, avalie, não esqueça também de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo. A gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau!